Mês do orgulho LGBTI é uma loucura de arco-íris para todo canto. Frases de efeito, aquela palavra Pride está estampada em todos os lugares e todas as POCs e monas se sentem mega representadas. As influências LGBTIs devidamente pagas e cheias de jobs e recebidinhos das corporações que tanto amam a viadagem. Vendo tudo isso, a gente para e pensa, caralhos, a revolução aconteceu. A ditadura agora ela é gaysista. Ninguém vai ser fiscal de cu alheio. Meu cu, minhas regras. Tenho um cu livre. Será, babies? Será? Roda a vinheta. Doutora Drag! Hello, hello! Quem chegou aqui até agora e não sabe do que se trata, este é o Doutora Drag. Isso é um canal no YouTube e um podcast. Lembre de seguir Dimitra Vulcana e HQ da Vida em todas as redes. E se você quiser apoiar este projeto, você pode apoiar em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. Hoje trago para vocês esses questionamentos que me são caros e que são frutos de reflexões e temas que estão cada dia sendo mais caros quando se trata da pauta LGBTI. Quando eu criei o podcast HQ da Vida, eu era outra pessoa e eu precisava canalizar todo o espírito aquariano, aquendador, revolucionário em algo. Então eu comecei o podcast com a premissa de que representatividade era algo importante e que apenas ocupar espaços poderia causar transformação social. Isso balizou minhas pautas, meus roteiros e minhas edições. Mas eis que encontro marxistas no meu caminho. Isso mesmo, no meio do caminho tinha marxista. Ou melhor, eu poderia dizer que no meio do caminho havia mulheres marxistas. E isso tem mudado minha trajetória enquanto pessoa que consome conhecimento e faz síntese disso, seja em texto, podcast ou canal no YouTube. Então, quando eu digo para vocês que havia mulheres marxistas no meu caminho, é porque homens heterossexuais, cisgêneros, endossexuais, eles nunca me cativaram com as suas falas, sejam liberais ou não, politizados ou não. Eu só comecei a ouvir homens marxistas depois que conheci as mulheres marxistas, ou que falam sobre o assunto. É uma lógica bem estranha, mas faz sentido para mim no sentido de nunca ter me aproximado do ideal masculino por ser POC, por ser drag, por ser, bicha, enfim, não existe essa liga. Tirando essa parte mais identitária, inclusive é o tema que eu vou falar com vocês hoje, eu preciso falar sobre alguns problemas que rondam a nossa pauta LGBTI. Hoje aqui eu não estou para falar, por exemplo, de Stonewall, que é importante. Inclusive, sobre Stonewall, eu indico o canal Arte de Segunda, tá com um vídeo lindo, maravilhoso e também problematizador para vocês. Hoje eu venho das reflexões de uns textos que eu fiz da Nancy Fraser e eu vou estruturar meu argumento hoje em 3 tópicos para vocês que acho que fica interessante da gente entender o que vai acontecer aqui hoje. Então, esses tópicos eu vou chamar de dilemas. Dilema número 1 é o Pink Money. Eu já falei sobre Pink Money no HQ da Vida. Eu não sei quando vai ser meu vídeo vai ao ar, mas eu já falei sobre Pink Money com a Sabrina Fernandes no canal Tese 11. Na época, já tinha um tempo que a gente gravou e guardou para agora. Na época, até falei a importância da representatividade. Shame on me. Mas enfim, é importante a gente pensar na questão do dilema do Pink Money. A gente falou sobre o Pink Money de uma forma crítica, mas eu tava falando, minhas ideias sobre representatividade não eram as ideias que eu tenho hoje. Inclusive, a Sabrina é uma pessoa muito importante nessa trajetória minha. O Pink Money é basicamente o dinheiro rosa, que é um termo usado para mostrar o potencial econômico que a comunidade LGBTI tem de consumo e como o mercado, para atender a demanda dessa clientela, acaba também sendo progressista. Qual é o problema? Para um liberal de esquerda, isso está ok, pois a visão dele é que LGBTIs serão respeitados e terão seus direitos garantidos, já que possuem poder de consumo. Mas isso seria lindo hipoteticamente se a gente não fizesse os devidos recortes de gênero, raça, cor, sexualidade, classe. Pensando nesses pontos de recorte, basicamente a gente poderia desenhar para vocês que, dadas as características do país, temos respectivamente o homem branco, gay e de classe média sendo contemplado pelo Pink Money. Então,
Vejam bem, acessar direitos pelo consumo não está ok. Não vai haver transformação social completa. O que vai me levar também ao segundo ponto, e é o que a Fraser, a Bhattacharya e a Arutza falam no livro Feminismo para os 99%. De que adianta a gente lutar para acessar os espaços de poder, ter poder de consumo e manter a estrutura com poucas mulheres nestes lugares? Então, o problema está na estrutura. Dito isso, a gente pega essa lógica das três autoras maravilhosas e apliquemos essa lógica na pauta LGBTI. E nós teremos os mesmos questionamentos. Quem são as pessoas que acessam alguns privilégios da sociedade? E, inevitavelmente, a gente vai voltar de novo, eu vou ser repetitivo, a resposta / pergunta é: e por que são os homens gays, cisgêneros, brancos e de classe média? E aí vai levar a gente para o tópico 2. Cooptação, sequestro de pauta. Se o dinheiro movimenta o capitalismo também tudo destrói. Em que sentido eu digo isso? Eu vou ilustrar para vocês um exemplo apenas. É lógico que dá para, se eu fosse me debruçar sobre isso, eu conseguiria elucidar inúmeros problemas para vocês. Acredito que a partir disso, a Burger King nunca vai mais me patrocinar, porque se ela me patrocinar, talvez ela esteja refletindo, não sei. Mas enfim, em 2018, Burger King, em homenagem à parada do orgulho LGBTI, nomeou uma filial da Paulista com os nomes Burger Gay, tinha Burger Queen, Burger Trans, Burger Bi, e com outros vários materiais promocionais e milkshake de unicórnio. Olha que lindeza! Olha que diversidade! Só que não. Olha qual é o problema. Essa mesma empresa é a que foi obrigada a pagar uma indenização de R$24 mil por causa de um caso, né? Eles cometeram racismo com uma mulher e seu filho de 12 anos. Vocês conseguem ver que existe uma incoerência? É tudo Pride, é tudo arco-íris, mas é racista. E eu tô citando apenas este caso em específico, pois já teve até mesmo uma decisão judicial. O problema dessa lógica mercadológica é que cria uma falsa sensação de inclusão. Porém, ela é excludente, ao começar pela lógica do consumo em um país com tamanhas desigualdades sociais. Outro ponto é que o sequestro da pauta ocorre do momento em que se pasteuriza aqueles discursos sem reflexões, fazem debates rasos sem se aprofundar, ou às vezes nos deparamos com casos como este, que uma empresa se diz pró-LGBTI, mas é racista, por exemplo. Então, empresas que se dizem pró-LGBTI e tem casos, por exemplo, de assédio, casos de trabalho análogo ao escravo, casos de trabalhador precarizado, que possuem funcionários racistas e por aí vai. Basicamente, elas sequestram a pauta, tudo vai virar mercadoria e o objetivo é sempre o quê? O lucro. Por isso, as incoerências que a gente pode dizer sobre isso, elas são gigantes. E se você não ligar seu sensor aranha POC, olha, você vai ser cooptada. Então, acorde. Dilema 3. E este, eu confesso que eu estou engateando ainda nas leituras, mas já consigo fazer síntese de modo que futuramente talvez eu possa reestruturá-las ou abandoná-las, algumas coisas que eu disse aqui hoje. Mas é basicamente a dicotomia que existe entre grupos identitários em busca de reconhecimento versus grupos socialistas em busca de redistribuição de renda. Mas vamos destrinchar isso aqui melhor para vocês. Se você não ler os textos que eu vou indicar agora, eu diria que você pegaria este debate de um modo muito raso. Então, eu já indico para você ler 3 textos. 2 da Nancy Fraser, que fala Reconhecimento sem Ética, e outro que chama Da Redistribuição ao Reconhecimento, Dilemas da Justiça numa Era Pós-Socialista, e o livro Feminismo para os 99%, que já teve até um vídeo aqui, da Fraser, Bhattacharya e Arutza. Então, essas são as 3 indicações que elas complementam esse raciocínio que eu estou tentando elaborar aqui com vocês. A melhor síntese que eu tenho sobre isso é que existe uma esquerda liberal cooptando a pauta, usando o discurso de que representatividade importa e coloca isso como a única ou até mesmo a principal forma de ser catalisadora de transformações sociais. Mas você já se perguntou hoje, representatividade importa? Eu já respondi essa pergunta no passado e à época eu cria que sim. E ainda adicionava uma frase, basta ter qualidade, e aí tá tudo feito. Porém, hoje eu não seria tão certeiro e devemos nos aprofundar mais nesta temática.
Temos que perceber que a busca pelo reconhecimento dos grupos de pautas anti-opressão, seja feminista, LGBTI, do movimento negro, ela foi impulsionada muito bem nos últimos anos, porém partindo ainda de uma lógica liberal, ou melhor, ela foi sequestrada por essa lógica liberal. Sendo assim, do outro lado, a gente tem um grupo que se posiciona contra esse tipo de proposição de solução, e aí a gente gera a dicotomia que a Fraser diz que basicamente, ela vai destrinchando ali nos seus textos e ela fala que é praticamente um dilema do século XXI. Pois temos um grupo que fala da importância da redistribuição de renda como uma solução para os problemas da sociedade e do outro lado existe o grupo que aposta apenas no reconhecimento como forma de justiça social. E a Fraser até elabora mais sobre o que é justiça social. Para estes dois dilemas sociais, Fraser nos diz que temos os remédios, ela usa esse termo, remédios, de cada lado e eles vão atuar algumas vezes de forma antagônica. De forma bem didática, ela mostra como o problema da luta de classes é extremamente importante e não deve ser renegado e propõe também estratégias para que grupos LGBTIs, feministas e negros também possam ter suas pautas inseridas nessas lutas. Inclusive, isso é um dos motes dentro do feminismo para os 99% que eu já falei aqui para vocês. Então, se anular alguns pontos que seriam provavelmente contraditórios. Para você entender alguns pontos que são contraditórios, que eu não vou elaborar aqui com vocês, vale a pena e reforço a obrigatoriedade de ler os textos que eu passei aqui para vocês. Como eu disse, as soluções dos identitários são para Fraser os remédios afirmativos. E o problema pontuado por ela é que as soluções propostas se baseiam no fato de liberais estarem apostando no aumento do poder de consumo do grupo como forma de emancipação, mas mantendo aquela estrutura econômico-política que existe. Ao passo que os remédios transformativos, que são historicamente associados ao socialismo, eles agem de forma a transformar a estrutura econômico-política, melhorando as condições sociais. O que pesa em algumas propostas são pontos em que a solução de um remédio pode ser a anulação de proposta de outro. Como assim, Dimitra? Pense aqui comigo. Vamos falar de gays e de uma identidade gay. O que a gente percebe nesta lógica, ou como diria Fraser, nesse remédio afirmativo de cunho liberal, é que a política subjacente ela é reforçar a diferenciação entre gays e heterossexuais e aposta no empoderamento a partir do consumo. Como assim esse reforço da identidade gay? Hoje todo mundo tem orgulho de ser gay, né? Assim, todo mundo entre muitas aspas. Eu reforço muito o fato de ser gay para poder me distanciar do grupo hétero, mas eu crio essa dicotomia. Então, existem os gays e existem os héteros. Se pensarmos por outro lado, lá na política queer, que também é um remédio transformativo, já podemos perceber que o objetivo não é reforçar a identidade gay, e sim romper com as estruturas que nos colocam em grupos antagônicos homossexual e heterossexual. E a partir daí, promover novos reagrupamentos que não sejam opressivos. Então, conseguem captar a linha de raciocínio e a diferenciação que a gente consegue estabelecer entre remédios afirmativos e remédios transformativos? O mesmo a gente se vê na dicotomia entre a pauta do casamento homoafetivo. Para que validar essa estrutura chamada casamento e nos encaixarmos nela? Foda-se o casamento. Aí vocês vão falar assim, mas Dimitra, você é casada. Aí eu falo assim, eu sou casada, lógico. E isso ajuda muito em questões práticas do dia a dia, como ter plano de saúde, garantir herança. Mas vocês conseguem perceber que essas soluções rotineiras estão mais ancoradas em um grupo? E esse grupo é a classe média, que tem direito que tem condições de ter um plano de saúde, que tem propriedade? Então, a gente percebe que essa pauta ela caminha mais por este lado do que para uma pauta de emancipação e transformação social. Então, em um dos trechos dos textos que eu indiquei aqui, vale também uma reflexão colocada por Fraser. Ela coloca o seguinte: todo este processo do remédio afirmativo vai fazer com que o resultado é marcar a classe mais desprivilegiada como inerentemente deficiente e insaciável, sempre necessitando mais e mais. Com o tempo, essa classe pode mesmo aparecer como privilegiada, recebedora de tratamento especial e
generosidade imerecida. Assim, uma abordagem voltada para compensar injustiças de distribuição pode acabar criando injustiças de reconhecimento. Então é aí que a gente tem alguns dos nossos problemas. Vamos colocar isso no campo prático da nossa realidade brasileira. E aí nós vamos pensar em alguns remédios que não solucionaram ainda nossos problemas sociais por completo. Recentemente tivemos a criminalização da LGBTfobia e vocês viram que a gente fez todos os poréns aqui. Então, quais são os poréns, né? A despeito de todas as ressalvas colocadas pelos abolicionistas, minimalistas penais e antipunitivistas, fazendo recorte de classe, raça e cor. Temos também leis para combater a violência contra a mulher, temos política de cotas, temos Bolsa Família, temos lei antirracismo, temos todos esses remédios, eles, assim, são necessários para reparações e correções de desigualdade histórica. O que eu quero dizer é que a estrutura ainda está aí intacta e funcionando mais do que nunca e operando a todo vapor e reproduzindo todas as desigualdades contra as quais lutamos diariamente. Vide, por exemplo, um governador achar que passar por cima de uma favela atirando tá normal. Vide um carro levar 80 tiros, tá normal. Vide uma pessoa portar um guarda-chuva e ser confundido com um fuzil, tá normal. Vide uma pessoa correr e ser bandido automaticamente culpado e levar um tiro, tá normal. Vide uma mulher ser arrastada por não sei quantos metros pelo carro da polícia, tá normal. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Vide Dandara ter sido espancada. Eu posso começar a falar em inúmeros casos. Vide Verônica Bolina ter sido espancada sob a tutela do Estado. Existem inúmeros casos de injustiça e não houve transformação social. Existe orgulho de quê? Então, diante disso, é preciso que a gente reflita sobre rumos e escolhas que a pauta que a gente está defendendo está tomando. E neste texto, eu, enquanto homem, POC, bicha, cisgênera, drag queen, fico reflexiva com os resultados e escolhas que a gente tem apoiado enquanto movimento LGBTI. Enfim, se vocês chegaram até aqui, pensem sempre onde estamos sendo cooptados. Nunca aposte 100% em representatividade. Desconfie de grandes corporações. Interseccione suas lutas. Sejam coerentes nas práticas diárias e as pautas que defendem. É isso, e que junho seja o mês de orgulho das POCs, das manas, das monas, mas nós não nos deixemos sequestrar pontos que nos são tão caros e fruto de lutas diárias de pessoas que morreram para termos mais dignidade e direitos. E lembrem, foquem nas mulheres maravilhosas e marxistas que estão por aí. Elas irão fazer a revolução. E eu até finalizo com a frase da Angela Davis, feminista, negra, marxista, que diz o seguinte: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Enfim, não esqueçam então de seguir Dimitra Vulcana no Twitter e no Instagram. Apoie este projeto no padrim.com.br/HQDaVida ou apoia.se/HQDaVida. É isso, um beijo e tchau, tchau! Peraí.